Olá, meus queridos e amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre todos vocês, seja sobre todos nós. Aqui estamos mais uma vez no canal Provérbios W, ministrando a palavra do Senhor para todos aqueles que têm o coração disposto a ouvi-la. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, peço, vá lá, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, deixe lá o seu comentário. Novamente, se for uma boa palavra, se você acha que foi uma boa palavra, compartilhe com o maior número de pessoas possível. Amém? Graças a Deus. Hoje nós vamos meditar um pouco no que está escrito lá no Salmo 29, Salmos 29, no Salmo de Davi, nos versículos 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor: a voz do Senhor está acima das águas, o Deus da glória troveja. A voz do Senhor é mais alta que as águas tempestuosas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de esplendor. Oh, aleluia! A voz do Senhor. E qual é a voz do Senhor? Como se ouve essa voz? Aqui, ó, através da Bíblia. A Bíblia é Deus falando contigo quando ela está aberta. Quando ela está fechada, é a palavra de Deus. Mas quando ela está aberta, é a voz de Deus falando com você. E não é deixando aberta lá no Salmo 23, no Salmo 91, não. É quando você abre e lê. É quando você vai atrás realmente de uma palavra que levanta o seu ânimo. Ela é uma palavra que constrange, é uma palavra que esmaga às vezes, é uma palavra que corta, né? É uma espada de dois gumes que faz ali a penetração, cortando, separando, junta de medula, ossos, de carne e tudo. É uma palavra que faz você realmente se sentir ali alguém que não merece, né? Mas muito pelo contrário. Ela faz isso, mas com o intuito de quê? Com o intuito de você se levantar, com o intuito de te exaltar, com o intuito de que você medite nela e saiba, não, eu não sou um derrotado. A vida que eu levo é de derrota. Mas quando eu ouço a palavra, aí sim, a vida me faz novamente percorrer aqui os meus vasos sanguíneos, vamos assim dizer, e me faz levantar. É aquela palavra que quando você encuca ela aqui dentro, né? Ela fica martelando na sua cabeça, ela faz com que você se levante. Porque Deus não age na vida de gente caída. Ele levanta. Levanta, sacode a sua poeira, lava, né, a sua vida, por dentro e por fora, e faz com que você realmente busque um caminho. Perca medos, perca coisas que vem aqui outras vozes falar na seu ouvido, né? Sua mente. Tem um filósofo romano, muito tempo atrás, uns 2000 anos atrás, no ano 4 ou 5 antes de Cristo, um cidadão romano chamado Sêneca. Sêneca foi um filósofo estoico. E um dos mais célebres, o cara era gente importante, advogado, escritor, intelectuais do Império Romano. Você vê, ele dava conselhos ao miserento do Nero, né? Para você ver. Né? E segundo ele dizia naquela época, existiam mais coisas, existem, né, mais coisas suscetíveis de nos assustar do que existem, né, na nossa, coisas que vêm assim para nos derrotar, nos assustar, que partem que da nossa imaginação. Tem coisas que nos assustam mais na imaginação do que na realidade.
É. Assim que algumas coisas que nos atormentam mais do que deveriam, porque a gente fica pensando naquilo, está aqui na nossa mente, na nossa imaginação, do que aquelas que realmente deveriam nos atormentar e não nos atormentam. Mas o que é isso? Inclusive, Sêneca, segundo assim, alguns escritores, alguns historiadores, teólogos aí, houve uma troca até de correspondências, né? Cartas apócrifas de Paulo com Sêneca. Grande Paulo, Paulo, o apóstolo dos gentios, trocavam as correspondências ali, algumas ideias com Sêneca. Porque Sêneca era um cara respeitado e muita coisa ali da sua filosofia batia com o cristianismo. Mas isso é coisa que a gente vai falar posteriormente. O que eu quero falar com você quando fala que a voz do Senhor, quando a Bíblia nos diz que a voz do Senhor é poderosa, você tem que parar de olhar para aquilo que você não é. Pare de olhar para o que você não pode. Para de olhar, meu irmão, para aquilo que você não tem. Para de olhar para aquilo que você tem medo, para aquilo que te aterroriza. Pare de olhar para isso. Olhe para a boca de Deus. Olhe para a boca de Deus. Olhe para a palavra do Senhor. Porque se você olhar para ela, ela vai falar com você, você vai olhar e você vai ouvir a voz de Deus. E esses complexos, esses medos, isso que você tem pavor, vai sair da sua vida. Porque tem muita coisa que te aterroriza e que não é para se aterrorizar, porque está aqui dentro de você. Está dentro da sua vida. Há uma reviravolta na sua vida quando você começa a escutar a voz de Deus. Quando você começa a olhar para a boca de Deus falando na sua vida. O diabo, ele pode tocar em muitas coisas na sua vida. Ele pode tocar na família, nas finanças, nos filhos, na relação. Pode tocar na sua espiritualidade, mas uma coisa que ele não pode tocar é o teu espírito. É o teu espírito, porque o teu espírito está em sintonia com o Espírito Santo de Deus, desde que você passe a ouvir essa voz aqui. Está lá, ele toca em tudo, menos no teu espírito. Porque muitas vezes a pessoa está ali passando por um problema, está fora dos caminhos do Senhor, está desviado, como diz nós os crentes, né? Mas quando vai na igreja, começa a chorar, começa a ouvir a voz de Deus e começa o quê? A chorar, a escorrer lágrimas, né? De seus olhos. Porque Deus está falando e tocando no seu espírito, coisa que o diabo não pode tocar, é no seu espírito. Porque o seu espírito, ele sabe a origem dele. Ele sabe de onde veio. Ele sabe dessas coisas. E Deus gera essas reviravoltas quando você começa a escutar a palavra dele, quando você começa a ouvir Deus falando com você. Porque é a voz de Deus que te orienta. Muitas vezes, muitas pessoas ouvem voz aí de tudo quanto é agente do diabo. Tudo quanto é ali, ó, carteirada do capeta, do Satanás. As pessoas ouvem e vai, fica triste. É um bullying, né? Vamos dizer assim, é um bullying espiritual, né? Vamos colocar nessa parte aí para não dar problema. Muitas vezes você escuta vozes aí de pessoas, de gente à toa, de gente sem princípio nenhum, e aí você vai se entristecer. Eu mesmo já passei por isso, escutar algumas vozes aí que me deixou, deprê. Mas eu falei, não, vou escutar a voz de Deus, que é a voz de Deus que me levantou. E me levanta todo dia. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus para que os teus sentimentos não venham a ficar tristes, abalados. Ouça a voz de Deus porque ela alimenta o teu espírito, porque a voz do Senhor, ela é maior, está escrita aqui, ó, ela está acima das águas, ela é mais alta que as águas tempestuosas, ela é poderosa e cheia de esplendor, não
Sinta-se, não temas, não fique com medo de ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus é quem nos sustenta. É ela que faz com que o nosso sentimento seja outro diante dele. Billy Graham certa vez disse, olha, os teus sentimentos podem mentir para você, mas a Bíblia, a voz de Deus, nunca vai mentir. Amém? Deus abençoe a todos nós.